Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor, nadando na amplidão do Espírito de Deus.
poder do amor. A mudança de uma dieta onívora, que inclui carnes, para uma dieta vegetariana, que não inclui nenhum tipo de carne, deve ser cuidadosa e planejada. Precisa fazer essa transição devagar. Primeiro colocando os alimentos que são bons, fruta, verdura, castanha, os grãos, e depois retirando os alimentos de origem animal. Começando pela carne vermelha, em seguida pelas carnes brancas, depois o leite e os ovos. Escolhendo retirar a carne do cardápio, você ainda pode optar por qual dieta seguir. A dieta ovo-vegetariana inclui todos os vegetais e os ovos. A dieta lacto-vegetariana inclui todos os vegetais e o leite de origem animal. E a dieta ovo-lacto-vegetariana inclui todos os tipos de vegetais, ovos e leite de origem animal. E a dieta vegetariana estrita, além de excluir todos os tipos de carne do cardápio, também exclui ovos, leite e derivados do leite, como iogurtes e queijos. Nessa dieta, só são consumidos alimentos de origem vegetal. A dieta vegetariana é capaz de suprir todas as nossas necessidades, independente do ciclo de vida, da fase que a gente está. Desde criança, adulto, gestante, lactante, todo mundo pode ter uma dieta vegetariana, estritamente baseada em alimentos de origem vegetal, sem nenhuma preocupação. Tem que ser adequada? Tem que ser equilibrada? Sim, a dieta é de qualquer pessoa. Comendo ou não carne, a dieta precisa ser adequada, a dieta precisa ser equilibrada, tem que ter o balanço dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, independente de qual dieta que a pessoa segue. E se a pessoa segue uma dieta vegetariana, é muito mais fácil dela estar bem nutrida do que se ela não seguir. O vegetarianismo é uma boa escolha para quem quer ganhar saúde e qualidade de vida. A dieta vegetariana ela é mais rica em vitaminas e minerais do que a dieta onívora, porque as fontes dos principais minerais, das principais vitaminas, estão nas frutas e nas verduras. E se a pessoa come carne, geralmente, não é uma regra, mas geralmente ela come menos salada, ela come menos fruta. E se a pessoa é vegetariana, ela geralmente, também não é uma regra, ela come mais fruta e come mais salada. Então, a probabilidade dela ter deficiência de ferro é a mesma de uma pessoa que não faz dieta vegetariana. Se a dieta estiver balanceada, ela não vai ter problema nenhum de saúde.
enquanto eles trocam o púlpito adequado ao tamanho, no céu tudo resolve, né? Isso é tão bom. Queridos, que bom estarmos na casa de Deus. Que privilégio já estarmos aqui todos os sábados. Que honra. Que bom ver meus amigos todos. Pastor Alexandre, Érica, Nai, todo mundo ali. Obrigada. Viu, Marquinhos? Eu gostei. Queridos, a cada manhã, Deus nos dá a oportunidade de pensarmos, de termos a certeza do quanto Ele é bom. Deus é infinitamente bom. Ele vai muito além das nossas expectativas. Ele vai muito além do nosso merecimento. E Ele oportuniza que nós também avancemos mais em fé. Porque essa experiência ela é extraordinária. Ela é transformadora. Ela traz sentido para a vida onde parece que só existe caos. Ele faz mesmo em meio à tristeza o coração transbordar de alegria. E nessa manhã eu quero mais uma vez trazer reflexões sobre a história de Ana. Eu acho que esse já é o terceiro sermão sobre Ana, né? Terceira mensagem sobre Ana que eu faço nos últimos tempos. Há 2 semanas falei sobre Ana no evangelismo, uma semana especial da Novo Tempo. E naquele contexto, eu disse que Ana diz para Deus: se o Senhor resolver o meu problema, eu resolvo o seu problema. O povo de Israel não tinha mais um líder. Já era mais de um século de um povo afastado de Deus. Deus já não falava mais com o povo. Deus já não falava mais nem com o sacerdote. E Ana fala assim: Senhor, se tu resolveres o meu problema me dando um filho, eu resolvo o teu problema e trago um líder para esse povo. Eu vou trazer para o Senhor a possibilidade de falar com o povo novamente. Resolve o meu problema que eu resolvo o teu. Isso é extraordinário. Isso é o extraordinário partido de uma mulher que decide entregar o seu filho para Deus. Isso para mim, eu preciso repetir isso. Bíblia não é machista não. Foi uma mulher que decide entregar o filho para morar no templo a partir dos 3 anos de idade. Ela decide isso. E o seu marido, um homem alinhado com a vontade de Deus, aceita. Aceita. Mas nós vamos fazer outras reflexões nesta manhã. Posso orar com você mais uma vez? Estamos orando desde a escola sabatina nesse louvor incrível. Mas eu quero mais uma vez orarmos. Ó Pai querido, que privilégio estarmos aqui. Que honra estarmos em Tua presença. Não somos dignos, mas aceitamos o Teu convite para estarmos ao Teu lado. Queremos nesta vez, mais uma vez, sermos impactados, tocados, transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito que está em nosso meio possa habitar em nosso coração neste momento, convencendo-nos, transformando-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que Eucana, lá no capítulo 1 de 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, diz que havia um homem que morava em Ramataim. Era descendência da família de Zuf, das montanhas de Efraim. E o seu nome era Eucana. Eucana significa Deus alcançou ou Deus concluiu. Concluiu o que na vida de Eucana até essa hora? Concluiu mais uma esposa trazendo para ele tristeza. Os filhos entraram por uma porta. Ellen White fala isso em Desejado de Todas as Nações. Não, Desejado de Todas as Nações não, Patriarcas e Profetas.
e em Filhas de Deus também. Um livro que toda mulher deveria ler, cristã. Filhas de Deus. Ali nós vamos encontrar forças para as nossas batalhas. Fala que as crianças, os filhos entraram por uma porta e a alegria saiu por outra. Nem tudo que pedimos para Deus e achamos que é essencial é a solução para a nossa casa. E eles então, todos os anos, subiam para Siló, para adorar a Deus. Olha, das montanhas de Ramataim, a gente já acha que eles é que estavam no alto. Eu tinha essa impressão, né? Eles moravam na região montanhosa de Efraim e eles vão a Siló. Eu imaginava, eu sempre tive isso na mente, olha só. Eles pegando a família toda, Eucana, e descendo para Siló, mas é o contrário. São 50 quilômetros subindo para Siló. Siló era mais alto do que Ramataim. 50 quilômetros subindo. E eu fico imaginando Ana subindo 50 quilômetros com a mala chamada Penina. 50 quilômetros morro acima, escutando Penina. Penina já era irritável, uma mulher que era a própria personificação de Satanás. Pensa então quanto Penina não se agitava, sabendo que quando chegasse lá no sacrifício anual, ainda Eucana ia dar porção dobrada do sacrifício para Ana. Pensa nisso. Mas Ana vai. E quando eles chegam lá, você já sabe pela história, naquele dia, lá no versículo 9, aí de 1 Samuel capítulo 1, naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Eu não sei o que Eli estava fazendo sentado, era a época do sacrifício anual. O que ele estava ali fazendo sentado? Os adoradores, eles eram muito raros naquela época. Muito raros. E ele ali sentado, na frente do templo, aflita Ana orou ao Eterno. Desconsolada ela chorava, então fez um voto. Ó Senhor dos exércitos, dos anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires ao meu favor, dando-me um filho, se atentares para a tua serva, eu o dedicarei sem reservas a ti, eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Deixa eu te falar algo. A tristeza profunda de Ana a levou para uma das orações mais significativas da Bíblia. Para onde o teu sofrimento tem te levado? O que a dor tem provocado em você? Em Ana, para uma das orações mais solenes que existe na Bíblia. Uma das orações mais solenes. E é tão lindo, e eu comentava hoje com o André, porque quando meu coração começa a transbordar com uma mensagem, ainda bem que Deus deu mais ouvidos lá em casa. E eu falei assim, André, eu não estou me aguentando hoje com a mensagem. Porque aqui quando ela fala assim, se atentares à tua serva, isso é tão significativo na Bíblia. Sabe o que significa isso? Sabe de onde vem a palavra servo aqui utilizado por Ana? O mesmo termo que no original é utilizado quando Deus fala para Abraão, tu és o meu servo. Para Jacó, tu és o meu servo. Sabe o que significa esse servo? Que Deus falava para os homens. Parceiro. Parceiro. Ó, se tu atentares aqui, ó, para quem está do teu lado, para quem é tua parceira, para quem está contigo nessa luta, para quem está contigo neste projeto de salvação desse povo, se olhares para mim, a tua parceira, e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Na sua cabeça não passará navalha, e ele não beberá vinho
por toda a vida. Eu me emociono. Que força dessa mulher. Ela tinha tanta certeza do que ela faria na sua casa, com aquele presente, que ela podia garantir a Deus que o seu filho cumpriria a promessa. Oh, queridos, como eu desejo isso para as nossas casas. Como eu desejo a certeza de que nós faremos a nossa parte, podendo prometer a Deus que os nossos filhos seguirão o projeto dele para a vida dos nossos filhos. Como ela podia garantir isso? Há mais de um século, Deus não falava com o seu povo. Deus não levantava um profeta. Os filhos de Eli, perdidos, além de comerem da parte que não lhes pertencia do sacrifício, eles ainda se deitavam com as mulheres que iam servir do templo. E ela fala assim: eu garanto que o meu filho será levantado para trazer solução para essa terra. Ana entrou no templo naquela manhã, naquele dia, né? Eu acho que à tarde, já haviam comido o sacrifício. Ana foi naquele dia para o templo com o coração cheio de solução. Ela foi para o templo naquela manhã, naquela tarde, olha, estou falando manhã o tempo todo, né? Porque nós estamos aqui nessa manhã, e é isso que eu quero falar para você. Ela entrou naquela igreja, falando assim: Senhor, eu quero fazer parte da solução desse lugar, não quero ser mais um problema. Você entrou aqui nesta manhã para fazer parte da solução. Você entrou aqui falando assim: Senhor, eu estou aqui para ajudar a resolver o seu problema. O meu amigo Antônio, na escola sabatina do sábado passado, falou assim: quem que a gente vai ser? A gente vai ser Caleb? Nós vamos ser Caleb? Ou nós vamos ser os outros 10 espias, só mostrando o problema, o problema, o problema, o problema? Ela entrou para trazer solução. Deus já não falava mais com os homens, mas Ana continuava falando com Deus. Ninguém escutava mais a voz de Deus. É muito triste de pensar isso. O povo estava largado na sua própria idolatria. Mas Ana continua falando com Deus. Pelo que a sua fé tem sido movida. Estamos vivendo dias muito difíceis, onde fazer o certo é errado. Onde fazer o errado é exaltado. Você continua falando com Deus. Você continua acreditando que Ele é o Deus que vai voltar. Que é o Deus que tem princípios claros para seguirmos. Eu olhando aqui, para as queridas Zilda e Zuma, sempre quando eu vejo vocês, eu falo assim: ai, como eu queria assim, ficar idosa com as minhas irmãs, indo à igreja, mas principalmente continuando a acreditar, mesmo que os anos passem, mesmo que os problemas apareçam, mas continuar sabendo que este é o lugar que a gente tem que estar, mesmo que pareça que tarda para que Ele volte, continuar sabendo que Ele vem. Que Deus as mantenha na fé. Porque se vocês podem continuar acreditando, eu também posso.
eu também posso. E a Liana, com o seu coração, ela fala ao Senhor: se me deres um filho, eu o devolverei ao Senhor. E essa oração tão sublime é interrompida no versículo 12. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio, com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum da sua boca. Ele pensou que ela estava embriagada. Por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Eu entendo Eli. Ele não estava mais acostumado a encontrar com um adorador. O verso fala que Ana orava, e existem 4 palavras para o termo orava, mas o que mais comumente é aceito é que Ana estava prostrada, lançada ao chão. Ela estava numa posição que não se via mais dentre o povo de Deus. Ela se joga e ela diz assim: Senhor, por favor, atentas à sua serva. Talvez as pessoas não estejam mais acostumadas com orações extraordinárias, com orações de adoradores. Ana não fazia barulho, Ana não se cortava, mas Ana se derramava diante de Deus. Ela simplesmente movia os lábios, mas nenhum som era ouvido. Ela estava prostrada no chão, mas era tão diferente, mas tão diferente, que Eli falou assim: não só pode ser embriaguez, porque não pode alguém estar orando nessa intensidade. Eu acredito que aqui, olha, nestes poucos versos, é um resumo da oração de Ana. Eu não acredito que ela estava ali e fez uma oração tão curtinha. Aqui está, nesta oração, o princípio da oração de Ana. Ela se reconhece serva, parceira de Deus, aquela que está ali por Deus, mas que reconhece o seu lugar e está prostrada. Porque nós não mandamos em Deus. Nunca se esqueçam disso. Era tão diferente que ele fala assim: o que está acontecendo aqui? Chama tanta atenção que ele vai até perto dela. E aí esse homem, que era um servo de Deus, havia se perdido na educação dos seus filhos, num tempo tão corrompido, mas ele era um homem de Deus. E aí quando ele acha que ela é apenas uma mulher embriagada, ela fala de novo: não, Senhor meu, aqui é apenas a sua serva. Uma mulher contrita de coração. Ela repete de novo: serva. O que você é da liderança da igreja? Parceiro? Parceira? Traz solução. Entende que todos nós somos seres humanos. Não. É apenas uma serva. É apenas uma serva oferecendo o filho que ainda não chegou para ser nazireu. Gente, não é à toa que eu sou encantada com Ana. Era Deus quem pedia os filhos para serem nazireus. É olhar para a história de Sansão. Foi Deus que falou assim: vai ser um nazireu. Foi ou não foi? Deus escolhia. Deus abria a madre e falava: te darei um filho que não passará na sua cabeça navalha e nem participará de nada que tenha a ver com uva.
Mas é Ana quem oferece o seu filho para Nazireu. Ela rompe com o que as pessoas acreditavam e faziam na época, esperando Deus tomar uma atitude. Ela oferece o seu filho para ser Nazireu. E ela, naquele momento que ela está ali, ela faz uma aliança com Deus, mais uma vez ela rompe. No Pentateuco nós temos 4 alianças. A primeira aliança, nós encontramos lá em Gênesis capítulo 9. É 9 ou é 7? Não, 5. Não, é o 9 mesmo. Em Gênesis 9, Deus faz uma aliança com quem? Com Noé. Noé, uma aliança, e o símbolo era qual? O arco-íris. Depois, Deus vai lá em Gênesis capítulo 17 e faz uma aliança com quem? Com Abraão. E o símbolo dessa aliança é a circuncisão. Agora nós temos a aliança que é feita em Êxodo 31. Aliança do descanso sabático. O símbolo? O próprio sábado. E depois nós encontramos uma aliança em Números 25, que ele faz com Finéias, por causa lá daquela situação que Deus cessa a sua ira contra os filhos de Israel. E o símbolo foi o sacerdócio. Agora, quem propõe a aliança é Ana. Não foi Deus propondo a aliança. Foi Ana. Eu faço um voto contigo. Pessoas extraordinárias têm respostas extraordinárias de Deus. E o extraordinário está em reconhecer quem somos. Incapazes de resolver os nossos próprios problemas. Mas confiantes que mesmo assim, Deus nos convida para ajudar a resolver o problema dele. Senhor, eu não sou capaz. E olha como ela continua do lado de Deus, mesmo quando a Bíblia fala que Deus havia cerrado a sua madre. Sabe o que a gente encontra na Bíblia? Lá quando nós pegamos a história de Sara, a história de Raquel, a história daquelas mulheres estéreis. O que a gente encontra no registro bíblico? Que Deus abriu a madre dessas mulheres, não é? Elas eram estéreis, da mesma forma que a gente encontra em Sara, Raquel, Rebeca. Deus abriu a madre dela. Só que de Ana, a Bíblia fala que Deus havia fechado a madre de Ana. Você está se sentindo assim rejeitada por Deus? Deus faz tudo para todo mundo e com você não? É que você não viveu a história de Ana. Deus havia fechado a madre dela, o marido casa com o próprio Satanás. Ainda bem que a Bíblia nem fala da sogra. Que aí já é demais, né? A gente já tem Penina. Deus cerra sua madre, marido casa com Penina. Ela vai ao templo, é confundida com uma bêbada. E aí, ela faz esse voto com Deus. Ela está triste, mas ela não deixa de ir à igreja por conta disso. E aí ela faz esse voto solene. Eli fala assim, porque você está embriagada? Ela fala, não, eu não estou bêbada, eu só estou aqui angustiada, não bebi vinho, estou apenas abrindo meu coração ao Eterno, não pense que eu sou uma mulher sem moral, estou desesperada e sofro muito, por isso estou aqui há tanto tempo. Aí ele disse, vai em paz, que o Deus de Israel atenda o seu pedido. Como assim? Sara não está nem procurando Deus, e Deus manda um anjo falar com ela. Foi ou não foi? Gideão está lá escondido com uma vergonha. Aparece o anjo e fala com ele. Ela está aqui, trazendo solução para o povo. Está lá prostrada, há muito tempo orando. Oferece o filho Nazireu. Como nunca havia acontecido na história do povo. Deus não responde não, gente. Deus continua em silêncio.
Aí um homem que a confundiu como uma mulher embriagada, que não cuidava da sua própria casa, por mais que fosse um homem de Deus. É ele que fala assim, vai em paz, porque aí Deus vai atender o seu pedido. Deus não fala com ela. Deus não responde. Deus continua em silêncio como ele estava há quase um século. Mas ela sabe reconhecer quando é Deus falando mesmo por meio de um homem. Que Deus traga você a sensibilidade de saber quando é Ele quem está falando com você, mesmo que seja por meio de jumento. Não é o Eli o jumento, eu estou fazendo uma referência mesmo à história de Balaão, é sério. Ele era um homem que sofria muito em ver os filhos do jeito que estavam. E quando Deus fala que vai destruir a sua casa, ele aceita. Ele aceita. E ali então, Deus não fala com Ana, mas Ana fala com Deus. Ela é quem propôs um pacto com Deus. O sobrenatural não aconteceu quando ela orou. Até quando Sansão foi nascer, um anjo aparece, lembram? Quando Jesus vai nascer, quando Deus promete a Zacarias que Isabel, ele vai abrir a madre de Isabel. Mas Ana não precisava. Ana não precisava. Ela tem tanta certeza que é Deus que ela não mais chorou. Voltou para casa. E assim que chega em casa, ela engravida. Você entende porque o meu coração fica feliz com essa história? Porque é a nossa condição. É a nossa condição, queridos. O filho nasce para Ana, mas antes disso, nada de sobrenatural, não tem redemoinho, não tem nada acontecendo na vida dela. Só tem tristeza, só tem desprezo, só tem oração no silêncio, só tem dor no coração. Mas tem alguém disposta a fazer o que for necessário para agradar a Deus. É tão interessante. E eu quero te fazer essa pergunta. O que o problema, a tristeza e a dor têm arrancado do seu coração? Diana arrancou a oração mais solene. O que a dor tem feito com você? E eu quero ir lá para o capítulo 2. Eu nunca sei qual o horário de acabar. Acho que eu faço questão disso. Nem vou olhar para o pastor. Vamos para o capítulo 2? Até o Jotá, que bom. Saudade de Jotá, hein? Capítulo 2. Quando Ana deixa o seu filho no templo. E eles adoram o Eterno. No finalzinho aí do capítulo 1. Olha que lindo. Vamos voltar aqui o versículo 25. Eles mataram o novilho. E depois levaram o menino a Eli. Ana disse: Senhor, acredita que eu sou a mulher que estava neste mesmo lugar diante do Senhor orando ao Eterno? Eu orava por esta criança e o Eterno concedeu a mim o que pedi. Agora eu o estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno ali. A mesma Ana que adora antes da bênção é aquela que não esquece de quem concedeu alegria quando ela volta para aquele templo. Era a mesma adoradora. E Ana orou assim. Essa oração de Ana
que é um cântico, é considerado ou é considerada, né, se a gente pensar no cântico ou na oração, é considerada a canção mais importante do povo de Israel. Tão importante que quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, que está grávida de 6 meses de João Batista, ela faz a canção dela, e os historiadores, os estudiosos são unânimes em dizer que a canção de Maria, quando as crianças se saudam no ventre, foi inspirada nessa canção de Ana. Tem a mesma estrutura. As duas usam até mesmo palavras que são idênticas. E Ana, o canto de alegria por causa das notícias do Eterno. Estou andando nas nuvens, estou rindo dos meus rivais, estou dançando na minha salvação. Não há santo como o Eterno, nenhum rochedo como Deus. Não falem com arrogância, não saiam da sua boca palavras de orgulho. Estou aí no capítulo 2 de 1 Samuel, agora já no versículo 2. E vou andando. Ele mede tudo o que acontece. As armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Preste atenção nestes versos. Os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéril está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. Sabe o que Ana traz nesta canção, nesta oração? Que a vida é um constante movimento. Um dia você tem fartura e no outro dia você pode estar pobre. Você pode um dia ter muitos filhos e no outro dia perder todos. Por isso que ela diz assim: não sejam arrogantes, não sejam orgulhosos, porque a vida movimenta. A vida movimenta. Hoje estou aqui e amanhã posso estar ali. Deus pode mudar as nossas histórias da noite para o dia. Ana, ano após ano, descia ao templo para chorar. Neste ano, ela volta com a sua alegria nos braços. A sua condição pode mudar. Ana entra naquele templo 3 anos antes desta oração, chorando de tristeza. Mas agora ela volta, feliz. O Eterno, olha o versículo 6. O Eterno traz a morte, o Eterno traz a vida. Faz descer a cova e faz ressurgir. Mas o que é mais interessante desta canção, entre tantas histórias, tantas lições, quem sabe um dia eu falo somente apenas sobre esta canção. Olha lá no versículo 10. Os inimigos do Eterno serão destruídos com rajadas do céu, serão amontoados e queimados. Olha só, o Eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei, ele estabelecerá seu ungido sobre todo o mundo. Ela fala sobre a volta de Jesus. Ela fala que o rei nascerá. Ela já fala que Jesus virá. É uma oração messiânica. É uma oração profética. Porque quem está com Deus enxerga muito além. Ela já enxergava a segunda vinda de Jesus. Oh, queridos, Jesus virá. Ele virá nas nuvens dos céus. E aquilo que tem inundado o nosso coração, trazido tanta dor, chegará um momento que o Eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Amém? O nosso sofrimento chegará ao fim. Onde há tristeza, superabundará a alegria. Esse hino
cheio de oposições, contradições, fartura, escassez, esterilidade, abundância de filhos. Não importa em que ponto da história você está. Não importa em qual local, o lugar que você ocupa no movimento da vida. Continue sendo parceira de Deus. Continue sendo parceiro de Deus. Seja parte da solução. E é tão interessante que quando Ana deixa o seu filho ali, com apenas 3 anos de idade, ela poderia ter dito assim: Senhor, pensando bem, deixa ele ficar comigo. Olha com quem ele vai morar. Hófine e Finéias. Olha quem vai brincar com meu filho, Hófine e Finéias. Eles dormem com as mulheres que vão ao templo prestar serviço. Eles não respeitam nem as ofertas queimadas. Eli não tem controle da própria casa, Senhor. Como que eu vou deixar meu filho com essa idade? Olha, pensando bem, eu falei aquilo no calor da emoção. Deixa eu preparar meu filho melhor. Aquela que sabia como ela havia preparado o filho e quem seria o melhor amigo do filho, estaria com aquela criança. E ela sabia que o seu filho seria a oportunidade para Hófine e Finéias repensarem sobre a própria vida. Que os nossos filhos sejam aqueles que influenciam para o bem. E não é o bem do mundo, sabe? Aqueles que ajudem as novas gerações a enxergarem a Deus. Deus volta a falar com o seu povo por meio de uma criança. E é tão interessante que na minha Bíblia fala, aí no capítulo 2, ainda a partir do versículo 12, e o título desta porção da minha Bíblia fala que Samuel servia ao Eterno. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Da mesma forma que a mãe falava. Fala, Senhor, que o teu parceiro te ouve. Oh, queridos, somos convidados para ir no nível mais profundo na nossa relação com Deus. Há um hino que a Angelina ama, e ela estava cantando no carro esses dias, eu até filmei, e a música diz assim: leva-me a um lugar profundo. Leva-me mais fundo, é que eu estou cantando na mente para lembrar. Leva-me mais fundo, num lugar onde nunca estive. Queridos, precisamos sair desta relação com Deus, onde eu peço e fico esperando Ele me ouvir. Eu peço e fico esperando a resposta. Precisamos entrar numa relação mais íntima com Ele. Uma relação de parceria. Quando Deus resolver o seu problema, qual problema de Deus você irá resolver? Quando Ele realizar o desejo do seu coração, como está lá em Salmos 37, versículo 5, que a sua felicidade esteja no eterno. Que a sua felicidade esteja no eterno. E Ele considerar o desejo do seu coração.
Eu não sei o que você traz no seu coração neste dia. Eu não sei você que nos acompanha pela internet traz no seu coração. Eu só quero dizer para você que Deus quer te levar para um nível mais profundo nesse relacionamento. Eu não sei o que você precisa derramar diante dele. Eu não sei o que faz com que você chore. Que traga para o seu coração tanta dor. Eu sei que muitas vezes você percebe que você pode fazer mais, mas as dores da sua história te impedem de alcançar o extraordinário. Mas sabe, Ana faz um convite para mim e para você. Se chega a Ele do jeito que você está. Derrame-se diante dEle. Peça a Ele que dos teus lábios brotem solução, resignação, parceria. Eu quero nesse momento terminar essa mensagem de uma forma diferente. Eu quero que a gente ajoelhe. Você pode sair de onde você está se você achar que está um pouquinho apertado. Você também em casa pode fazer isso agora. Precisamos nos prostrar diante dEle. Precisamos clamar a Ele. Eu sei que muitos de vocês podem ir ajoelhando. Eu sei que muitos de vocês estão pedindo milagres. Alguns já estão há décadas pedindo um milagre. E parece que Deus não responde. Chegou a hora de orar diferente. Chegou a hora de clamar. Chegou a hora de fazer parceria com Deus. Chegar num nível mais profundo. Não espere ouvir a voz dEle, mas que Ele possa ouvir a tua voz, mesmo que em silêncio. Vamos orar, queridos. E no final eu orarei por todos nós.
Estamos nos derramando diante de Ti. Quantos aqui estão sofrendo, Senhor? Quantos estão enlutados? Quantas famílias perderam tantos queridos nesses dias? Quantas pessoas estão entre a vida e a morte, fazendo corações de pais e de mães ficarem angustiados? Quantos filhos estão clamando pela vida dos pais? Estamos vivendo dias difíceis. Quantas pessoas pedindo milagre pelos casamentos, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus do milagre. Mesmo onde não pareça haver solução, Pai. Nos derramamos diante de Ti. Traz milagre. Traz milagre. Quantos pais estão angustiados pelos seus filhos que se distanciaram dos seus caminhos, Pai. Há mães nesse momento que não sabem onde os filhos estão. Filhos envolvidos com drogas, Pai. Oh, Pai, escuta o nosso clamor. Nós não temos a solução. Nós nem temos palavras para consolar, Senhor. Há tantos pais que não sabem mais como conquistar o coração dos filhos. Oh, Pai, esteja conosco. Continuamos acreditando no Senhor, mesmo quando não ouvimos a Tua voz. Continuamos falando contigo, mesmo quando parece que não falas conosco. Queremos, Senhor, casamentos restaurados. Para isto ser usado como instrumento de salvação de outras casas. Por favor, Pai, por favor. Não estamos aqui para pedir por nós. Estamos aqui porque queremos trazer solução para o mundo. Estamos aqui porque queremos oferecer as nossas vidas, a nossa casa para o Senhor. Oh, Pai, louvamos pela breve volta de Jesus. Louvamos porque o Cristo ungido virá para exterminar toda injustiça. Virá para ressuscitar os nossos queridos, mesmo que tenham morrido em meio a tanta calamidade. Por favor, Senhor, entregamos o nosso coração a Ti. Entregamos a nossa vida a Ti. Queremos fazer uma aliança contigo. Queremos fazer uma aliança contigo. O que colocares em nossas mãos voltará para Ti em forma de serviço. Conduz o Teu povo, conduza-nos em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. De todo